Doutor Cláudio, satisfação muito grande mais uma vez estar com você, né? Nos fale a respeito do estresse, que é uma coisa que tem preocupado e tem acometido muita gente. Primeiro, inicialmente, parabenizar a Ludwig pela escolha do tema, que realmente é de grande relevância para a sociedade e para a saúde como um todo. E para o processo de envelhecimento, aquelas pessoas que se interessam dúvida, claro, em envelhecer de forma saudável, fugindo dos riscos das doenças que podem comprometer a qualidade de vida ao longo do processo de envelhecimento. O estresse realmente é algo que merece atenção. Merece atenção e o alerta para a população. Por quê? Por que esse alerta deve ser dado? Porque grande parte da população, né, diante do seu processo de envelhecimento, 30, 40, 50 anos de idade, 60, 70, muitas vezes estão sofrendo, tendo estresse e não percebem. E não percebem. Esse é o problema, essa é a situação. E o estresse não percebido, ele pode agravar ou fazer surgir diabetes, hipertensão, né, morte, né, muitas pessoas, baixa das defesas, risco aumentado de cânceres, insônia, aumento de peso, obesidade. Então, o estresse, ele pode, de forma silenciosa, comprometer sua qualidade de vida e sua saúde e sua longevidade em muito. Então, o estresse deve ser abordado e é um tema que merece atenção. Aí, Ludwig pode perguntar aí, o que é o estresse, né? Que a gente fala, na verdade, o estresse... Para você dar exatamente. de forma abalizada. Então, o estresse é toda a situação em que o indivíduo, ele pode sofrer um estresse do ponto de vista físico, uma dor crônica, um desconforto crônico, físico, em que ele perde realmente qualidade de vida e isso faz com que o seu organismo se desequilibre. Ele vai ter uma produção maior de cortisol, né, que não é saudável, está produzindo isso continuadamente. Ele vai ter uma produção aumentada de adrenalina, ele vai produzir, vai descompensar a parte hormonal e sem perceber isso traz transtorno para a sua saúde, fragilizando a saúde da pessoa. Então é normal e é interessante que a pessoa tenha essa produção de hormônios diante de uma reação aguda, de um medo, em um momento agudo. Mas se você tem essa reação continuadamente, dia a dia, isso vai... preocupante. É preocupante. Né? Isso vai minando sua saúde e vai favorecendo ao surgimento ou agravamento de doenças. Então o alerta é esse. Aí as pessoas às vezes não percebem. As pessoas às vezes acham que tem uma ansiedade que é genética, não percebe, tentou se acomodar, elas têm um distúrbio e vão convivendo com aquele distúrbio e não sabem que na realidade elas estão passando por um processo de estresse. E nós falamos aqui, Ludwig, rapidamente, de exemplo, o estresse físico, mas o que mais cresce na população atual, né, não é a questão do estresse físico. E nós devemos dar uma abordada aqui uma abordagem bem grande, bem enfática, na questão do estresse do ponto de vista emocional, as tensões emocionais, né? Isso cresce a cada dia, isso realmente preocupa, porque as pessoas a cada dia procuram um consultório e chegam às vezes com a queixa física e na realidade quando você vai perceber o que está levando aquela queixa física de uma dor, de um desconforto, de uma tontura, um problema de insônia, uma falha de memória, realmente é uma questão relacionada a um estresse que tem como causa principal o fundo emocional, o ponto emocional. Então as pessoas estão se emocionando com muita facilidade, ficando tensas do ponto de vista emocional. E são diversas situações no mundo atual, cotidiano, que tem trazido isso. Em nosso país, né, a situação da instabilidade econômica, preocupação com o futuro, dívidas, desemprego familiarmente falando, as pessoas se preocupam com a questão de emprego, as pessoas que envelhecem idosas, às vezes preocupadas como vai ficar o futuro de filhos, de netos, né? Os jovens preocupados com a situação do futuro. Geralmente a preocupação é centrada justamente nessa questão aí. Né? Há uma preocupação grande. Então, isso tem levado as pessoas a procurar, às vezes, soluções que não são adequadas, cresce o número de uso de drogas, de medicamentos sem orientação médica, e erros diversos começam a surgir e a gente começa a ter realmente algo que preocupa em muita sociedade. Então nós temos que alertar a população. É importante aprender a gerenciar, né, seu ser, a pessoa procurar um pouco conhecer-se melhor, né? A religião é um ponto que nós temos que abordar até o final como uma das situações que podem favorecer ao crescimento individual. Então, durante o processo... Isso aí eu gostaria de pegar isso como um tema para desenvolver num programa somente voltado para essa questão, a espiritualidade. Pronto, né? Eu acho que a gente deve abordar esses temas. Agora, abra, por gentileza, um interregno aí para que eu faça um colóquio. Eu tenho, modéstia à parte, a serena virtude em analisar no dia a dia, né? Eu cá com meus botões, a gente costuma fazer essa colocação,
a respeito deste quadro que nós criamos e encetamos aqui no nosso programa Entre Amigos. Você tem uma facilidade muito grande e boa de comunicar. Eu acho que é uma dádiva divina. Né? Você parece que foi um enviado para abordar esses temas e quem ganhou com isso não foi o programa Entre Amigos apenas. Foram aquelas pessoas, os telespectadores que nos acompanham. Porque onde quer que eu ande hoje é uma realidade. E você já comprovou isso para mim, lá em seu consultório, as pessoas estão vibrando de alegria, de contentamento em lhe dizer, quando chegam para você, para falarem a respeito do programa. Doutor Cláudio, eu assisti o programa, você abordou tal tema muito bom, eu quero que você continue. Isso é gratificante. Eu acredito que seja esta a razão, o motivo maior de nós continuarmos com esse quadro aqui, porque a repercussão tem sido positiva. Obrigado. Aí você já... A parte emocional positiva também estressa. A gente começa a ver se emocionar. Sim, isso. Eu agradeço, mas realmente a gente tem que agradecer a Deus. Você pediu para a gente falar em outro momento, mas a questão de fé e Deus nós temos que falar. O que faz o ser humano ser diferente de outros seres, né? E Deus fez isso, é a capacidade que Deus deu ao ser humano de estar mais próximo da própria divindade, a capacidade de criar. Então Deus às vezes dá a pessoas, nos dá a capacidade de poder desenvolver uma ideia, de criar algo, e que que essa criatividade seja para o bem, criar uma forma de passar informações. Então essa criatividade que você coloca, sendo um dom divino, nós só temos que agradecer a Deus e a também você, que também com sua capacidade, seu dom, facilita e favorece que a gente traga a informação, né? E isso faz com que a gente possa fazer isso sem estresse. Né? Que é o tema do programa. É o tema. Voltando aqui ao programa. O que estamos abordando hoje. Sem estresse. Mas aí, voltando ao tema do estresse, que nós relacionamos e ele pode agravar e surgir doenças, nós temos que aprender a identificar esse estresse. Primeira coisa. Então é importante porque as pessoas às vezes procuram vários consultórios com diversos problemas, às vezes com a dor de cabeça, uma cefaleia, que uma grande parte das vezes é tensional, está relacionada ao estresse, e as pessoas correm às vezes e não identificam esse estresse. Então, primeiro, tente identificar se sua situação de saúde não está comprometida por algo que esteja lhe estressando, né? Causando uma tensão, principalmente do ponto de vista emocional. E estando, ficar alerta, porque hoje nós temos diversos tratamentos, alertando para a questão do tratamento medicamentoso. O ideal não é tratar com medicamentos que tragam dependência, sedação, tarja preta. Você tem vários medicamentos alternativos hoje, linha de medicamentos alopáticos, fitoterápicos, que podem diminuir a tensão. E você precisa também ter um autoconhecimento. A psicologia está aí para isso. Se a tensão emocional, o psicólogo é um grande profissional que pode ajudar as pessoas a resolverem seus conflitos, suas tensões, né? Realmente desabafar, chorar. Chorar faz bem, né? As pessoas que choram, elas tendem a melhorar, né? Então é importante que você consiga chorar, se não procurar uma pessoa que favoreça isso, para que você coloque para fora realmente a tensão e se equilibre. O choro dá vazão, né? Dá. Talvez você extravasa. Isso, a lágrima é um líquido rico em cortisol. Você está colocando simbolicamente ali para fora muita tensão, muito estresse, então é importante você fazer isso. Bom, identificando e tratando, é importante a pessoa evoluir do ponto de vista psicológico. A gente pode falar dessa questão de fé em outro programa. Então, psicologicamente, nós temos até a questão, o pessoal fala muito hoje em dia, a capacidade do ser humano para enfrentar as tensões, né, dela ser resiliente, né? Ela tentar sofrer uma ação de tensão, ela pode sair de sua posição e depois voltar para a sua posição. Às vezes eu brinco, que eu digo, até palestrando às vezes, que o ser humano ele não é resiliente. Ele é mais do que isso. Porque Deus dá o dom ao homem, ao ser humano, e toda vez que sofre uma tensão, se ele consegue superar aquele problema, aquela adversidade, aquela situação, a tendência não é ele voltar para a posição original, como uma matéria física que sofre uma tensão e volta. Verdade. Ele volta para uma posição superior. Perdão, desculpe. Ele evolui, o ser humano ele evolui. Então ele tem uma capacidade de ser mais do que resiliente, né? Então, resiliência, que é um tema muito usado ultimamente, a gente tem que esclarecer isso. O ser humano não é resiliente, ele é mais que resiliente. Então, ele tem que tentar, a cada dia, aprender a superar seus problemas e se tornar mais forte. Isso do ponto de vista... Mas para ele superar os próprios problemas dele, ele tem que trabalhar, ele tem que saber como vai superar. Aí ele procura fazer isso. Você pode ter a facilitação de um bom profissional da área de psicologia, né? Você pode fazer isso através de religião, né?
facilitadores religiosos, né? Você pode fazer isso sozinho, você também fazer a autoanálise e procurar evoluir. Então a evolução do ser humano, né, ela pode ser feita e é importante aprender isso desde cedo. Então a prevenção do estresse vem desde a infância. Ensinar a criança, naquela faixa de 4 a 6 anos de idade, né, principalmente, é uma faixa etária em que a criança ela fica susceptível a um condicionamento comportamental mais forte. Então, nessa faixa etária, é importante a criança aprender a superar as dificuldades e ela saber que pode superar. Então, é uma faixa etária muito perigosa, que tanto a criança pode condicionar-se como vitoriosa, aprendendo a superar, como também a ficar frustrada e perder a autoconfiança. Tem que ter um acompanhamento, por isso que né, aí, no processo de envelhecimento, o estudo da gerontologia, o processo de envelhecimento psicológico, ele deve ser tido e estudado desde a pequena infância, para que você, aprendendo na infância, leve lá para a mais longeva idade, né, seu ser de forma forte para que você possa superar os problemas e evitar que as situações ditas estressantes não descompensem seu ser. Você não pode descompensar. Então, o estresse existe, as situações estressantes existem, o importante é aprender a superar. E aí, nos estudos já antigos, desde a década de 1940, mostram que as pessoas que aprendem a superar ou gerenciar melhor as adversidades, os problemas, são aquelas que têm maior satisfação em todo o processo de envelhecimento humano. Então, aprender isso não é fácil, mas nós temos que alertar que isso deve ser estimulado, inclusive desde a infância, porque tudo que você faz desde a infância vai repercutir na longevidade. Então, nós temos que estar atento a isso. Então, traz, né, desde a infância, passando pela fase adolescência, fase adulta, até a longevidade. Isso. Então é importante nós entendermos. Eu acho que aí seria um tema que nós deveríamos dar uma atenção maior, um aprofundamento maior, para que os nossos telespectadores abracem, né, interpretem, saibam como conceber esse tema. Pronto. Agora você falou, e aí é uma dica sobre estresse. Uma dica para o telespectador de hoje. Você falou de nós ensinarmos algo, passarmos algo que é importante. Nós temos que ensinar algo prático para que a gente seja útil. Você falou em Deus, a gente tem que ceder e ensinar alguma coisa. Então tem Jesus, ele ensinava por parábolas, tinha essa criatividade maravilhosa. Nós falamos em criatividade em Deus. Então nós criamos uma história, Ludwig, que é a da areia movediça, né? Acho que o tempo permite, que é interessante. As pessoas, às vezes, uma situação que estressa muito e leva as pessoas a sofrerem muito, elas, às vezes, não viverem a própria vida, né? Na conjuntura atual do país, preocupações familiares, às vezes até as pessoas mais longevas, os idosos que estão ouvindo, eles começam a não ter vida própria e viver os problemas dos filhos, dos netos, sobrinhos, afilhados, e aí essas pessoas sofrem muito. Aí tem uma história que é o seguinte, imaginem vocês, né, uma pessoa caminhando por uma trilha, de repente ela encontra outra pessoa afundando na areia movediça. Essa pessoa que está afundando na areia movediça é alguém que você ama muito, tem um grande apego. A solução, como salvá-la? É sair correndo desesperadamente, pular, tentando tirá-la da areia. Se você fizer isso, a tendência é você afundar junto, a pessoa vai afundar. A areia movediça a gente conheceu como areia gorda. Então, o que acontece? A forma correta de ajudar quem está numa situação difícil, né, não é entrar dentro da situação difícil, é você tentar ficar fora do problema, sereno e tentar ajudar. Então, o correto é você procurar algo que você possa estender, né? Uma corda, um galho, e se segurar em algo forte, como uma árvore próxima, e entregar essa pessoa e você dar sua mão, sua força, e tirá-la da situação difícil, mas sem entrar na situação de estresse. Você não consegue ajudar uma pessoa que está sofrendo com estresse se você também se tornar um estressado. Você não vai conseguir raciocinar direito, procurar soluções, você não vai ter serenidade suficiente para dar apoio à pessoa e tirá-la da situação difícil, como nós estamos fazendo analogia aqui, a areia movediça. Então, para tirar a pessoa que você gosta de uma situação difícil, primeiro, mantenha-se como um bombeiro, mantenha-se equilibrado, forte, para que você possa entrar no incêndio e salvar o próximo sem se queimar, sem se estressar. Então, prevenir estresse, antes de tudo, viver sua vida, ajudar ao próximo, sem viver emocionalmente o problema do próximo. Isso é um aprendizado, é algo que você tem que se dedicar, tentar fazer. Vários facilitadores religiosos de diversas religiões fazem isso com facilidade e é importante que nós venhamos a ser, cada um braço de força para o próximo, certo? Com fé, com atitude de serenidade, evitando viver o estresse do próximo. É isso aí, doutor Cláudio. Eu acho que esse tema realmente
para que haja um aprofundamento maior, a gente poderia disponibilizar um outro espaço abordando este tema, que ele é de suma importância. A gente precisa burilar as pessoas, os nossos telespectadores, para que ele, a cada programa que ele assista, ele aumente, ele passe a ter um interesse maior. Porque realmente acompanhar a sua explanação é para mim, é para o nosso telespectador um verdadeiro aprendizado. Pode ter certeza disso. Eu que agradeço, que Deus nos ilumine e faça com que a gente possa enfrentar os estresses do nosso país com sabedoria, força e união. Muito obrigado, mais uma vez. Nos aguarde, daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos. Sergipe já conta com o melhor catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O site Sergipe Eventos, apresentando um variado menu de profissionais altamente gabaritados a servi-lo na execução de seu evento. Oferecemos serviços de buffet, cabeleireiros e maquiadores, aluguel de roupas, ternos e fantasias, segurança em eventos, cerimonialista e mestre de cerimônia, convites, fotos e filmagens, palco e som, DJs e bandas, e espaços para eventos e outros. Cada link devidamente subdividido em seções que facilitam a sua busca. Acesse www.sergipeeventos.com.br, o catálogo online de profissionais prestadores de serviços para eventos. O melhor sabor em um só lugar. A Cacau Confeitaria oferece uma variedade de salgados, tortas e doces para deixar sua festa com gostinho de quero mais. A qualidade no atendimento é, sem dúvida, o ingrediente que soma mais sabor na Cacau Confeitaria. Faça sua encomenda, ligue agora 79-3044-4828 ou 9601-0092 ou venha fazer uma visita. Avenida Caçula Barreto, Conjunto Augusto Franco 325. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8h30 da manhã às 21 horas. Cacau Confeitaria, o melhor sabor em um só lugar. Grupo Espírita Irmão Fego, 100 anos de trabalho e amor ao próximo. De 20 a 22 de julho, participe do Encofego 2018 e faça parte dessa história.